A preocupação com uma dieta balanceada e saudável nos dias de hoje é muito comum e com os nossos pets não é diferente. Conheça a dieta funcional, que ajuda no tratamento de doenças dos nossos amiguinhos. O lobo-guará é um dos animais que está na lista de espécies ameaçadas de extinção e você vai ficar sabendo tudo sobre ele. E ainda teremos o quadro Doutor Responde, tirando algumas dúvidas dos proprietários sobre seus pets. Acompanhe tudo isso agora! O Mundo Animal está no ar! Olá, boa tarde! É um prazer a sua companhia. A comida caseira pode ser uma grande aliada ao tratamento clínico do seu cachorro. É uma alternativa saudável que aproveita as propriedades funcionais de cada alimento, mas precisa ser prescrita por um veterinário ou nutricionista especializado, para que não possa prejudicar a saúde do seu melhor amigo. Confira! A preocupação com a qualidade de vida dos nossos animais de estimação é cada vez maior. Uma dieta balanceada é um dos principais fatores para manter a boa saúde do animal. A dieta funcional tem como objetivo suprir as necessidades dos pets através de alimentos que estimulam o organismo de forma benéfica. A dieta funcional pode ser feita tanto através da alimentação natural quanto através da ração. Ela vai tratar a causa do problema do animal. O tratamento de algumas doenças podem ser acompanhadas com a dieta funcional, que auxilia e estimula o organismo. As doenças que a gente pode tratar com a alimentação funcional são aqueles pacientes que têm problema no coração, que são os cardiopatas. A gente utiliza muito o ômega 3, que é o EPA e o DHA, que vai melhorar a função do coração. Outra doença também que a gente pode tratar é a insuficiência renal. Dependendo do estágio da insuficiência renal, a gente não pode utilizar o arroz integral. A gente pode utilizar somente o arroz branco, tá? E o ovo também é muito importante para paciente renal, porque a gente precisa restringir proteína nesses casos. E a proteína do ovo é absorvida mais fácil. E eu acho que o carro-chefe da alimentação funcional seria a hipersensibilidade alimentar. Que tem muito cachorro que tem alergia a corante, conservante da ração, aditivo. Então a gente consegue uma melhora muito grande com a alimentação natural e funcional, que é onde a gente usa suplementos para melhorar a pele. A dieta funcional é feita com alimentos cozidos. O proprietário precisa organizar um tempinho do seu dia para preparar as refeições do pet. A desvantagem da alimentação natural é que o proprietário vai ter que ter um tempinho aí para poder cozinhar. O que eu indico normalmente? Cozinhar uma vez por semana já é o suficiente, porque o proprietário pode congelar e armazenar em pequenas porções. No caso, as porções diárias, né? Pode ser naquele saquinho do supermercado onde a gente coloca legumes, verduras ou até mesmo em potinhos individuais, né? Lembrando sempre que a gente precisa pesar a quantidade que vai fornecer por dia para o animal. Então eu já indico que armazene a quantidade já pesada, tudo certinho para poder fornecer. A composição da dieta é feita com alimentos simples, que até mesmo temos em casa. A alimentação natural, a gente sempre vai ter um carboidrato, que pode ser o arroz integral, o arroz branco, a batata doce, a batata comum, mandioca, inhame, o cará. Então sempre um carboidrato e ideal que o médico veterinário avalie qual o carboidrato que é melhor indicado para aquele paciente. De proteína a gente pode usar o frango, o fígado, carne moída, carne picadinha e o ovo. O fígado só pode ser utilizado uma vez por semana, porque ele pode gerar intoxicação devido à altíssima quantidade de vitamina A que ele tem presente. E sempre a gente vai colocar um legume, pode ser cenoura, abobrinha, chuchu, beterraba. Alho a gente também pode colocar, mas sempre em pequenas quantidades, porque senão ele pode gerar uma intoxicação. Quando for servir para o animal, a gente primeiro vai cozinhar tudo, tá? Não pode ser cru, eu não indico cru, porque pode transmitir verminose ou, dependendo do animal, alguma zoonose, que são as doenças transmitidas dos animais para a gente.
Na hora de servir, eu indico a gente colocar o azeite, que é um ômega 3, que é excelente para a pele, para o rim, para o coração. E pode colocar também o sal rosa, que ele é rico, tem 84 minerais. E pode ser usado também para animal que tem problema no coração, que não vai interferir na pressão, não tem problema. Só que precisa também ver a quantidade certinha de cada animal. A ração também pode ser incluída nessa dieta, junto com suplementos para complementar a alimentação. Quando a gente vai utilizar a ração como alimento funcional, eu vou avaliar todos os nutrientes que a ração tem e ver se está faltando algum nutriente para aquele paciente. Então, avaliando tudo que está faltando, a gente chama de premix. A gente pede para uma farmácia manipular e acrescenta junto com a ração. Porque às vezes tem aquele proprietário que não tem tempo mesmo de cozinhar, mesmo que uma vez por semana. Ah, Priscila, eu não quero dar alimento cru, cozido, não quero mexer com isso, eu não gosto. Então a gente pode utilizar a ração. Alguns cuidados são importantes para manter os nutrientes do alimento e aproveitar da melhor forma os benefícios da dieta. Os alimentos, depois de preparados e congelados, eu indico que fique no máximo uma semana no congelador. Uma semana, 10 dias, até vai. Depois disso, eu não aconselho. Na hora de descongelar, não é legal usar o micro-ondas, porque o micro-ondas quebra algumas proteínas, algumas moléculas. Então, o indicado é ou na panelinha ou em banho-maria. Para aqueles que querem mudar a alimentação do pet, o recomendado é procurar um veterinário especializado. Não é indicado o animal que come a ração, eu quero passar para alimentação natural. Ele precisa passar por uma avaliação, porque as dietas são personalizadas. Cada animal precisa de um nutriente. Por exemplo, a mesma dieta que serve para mim não serve para uma outra pessoa. Ou ela vai engordar, ou emagrecer, ou ter deficiência de nutriente. Então, eu não aconselho fazer em casa sem nenhuma orientação veterinária. Cuidado com alguns alimentos, pois eles podem ser extremamente tóxicos para o pet. Os alimentos que são proibidos para o seu cãozinho seria a uva, que ela contém uma enzima chamada resveratrol, que pode intoxicar, cebola, que pode levar a anemia, e o chocolate, que tem a teobromina, que também pode levar a intoxicação. Esse tipo de dieta tem inúmeros benefícios e pode ser feita tanto para animais com algum tipo de doença ou até mesmo animais saudáveis. A vantagem da alimentação natural é que ela tem mais água no alimento, então previne aquelas raças que têm predisposição a ter cálculos, como o Schnauzer, vai prevenir porque tem mais água, consequentemente o animal urina mais. Não tem conservante, não tem corante. Para aquele paciente crítico que está num estágio mais avançado do câncer ou paciente renal, normalmente eles não aceitam a ração. Existem rações específicas para o paciente renal, para o paciente cardiopata, normalmente eles não aceitam, não gostam, e a gente pode estar substituindo pela alimentação natural, que eles aceitam, ter uma aceitabilidade muito melhor. Para realizar uma dieta personalizada para o seu pet, é necessário seguir alguns procedimentos parecidos com o nosso. Para o proprietário que quiser formular, a dieta, pode entrar em contato, que a gente faz normalmente a primeira consulta, pesa o animal, tira as medidas do animal. O proprietário precisa preencher um questionário. Atividade física que o animal pratica, quanto tempo, porque cada animal, ele corre 2 horas por dia, eu vou correr, ele vai junto. Não, ele é sedentário, eu moro num apartamento, é pequeno, não tem espaço. Então, o gasto calórico desse animal é menor. Então, a gente precisa formular individualmente. O proprietário preenchendo esse formulário leva em torno de 1 semana para conseguir formular a alimentação. É feito através de um programa que vai avaliar todos os nutrientes de cada alimento. Por exemplo, do arroz, quanto ele tem de zinco, magnésio, da carne, quanto que tem de proteína para aquele animal, quanto ele precisa. E aí, então, a gente faz um retorno depois de 30 dias e depois de 90 dias novamente. Você está querendo um animal de estimação? E que tal um gatinho? Esses 3 gatinhos lindos têm apenas alguns meses de vida
e estão precisando de um lar. Os 3 são machos, vacinados e castrados. Quem tiver interesse em adotar, entre em contato com a Flávia no celular 19 9974 63538. Vamos para um breve intervalo, mas antes responda o nosso quiz. Qual animal é esse? Esse animal é muito agressivo com outros machos. É muito territorialista. O canto é a sua arma para avisar os demais que está por ali. De onde vem a água que você dá banho no seu filho? Pense nisso. De onde vem a sua água? E aí, já sabe qual animal é esse? É o galo. Eles cantam de 3 em 3 horas ou de 5 em 5 para demarcar seu território. Ao nascer do sol, o galo canta para avisar ao seu grupo de que ainda está vivo e que continua no comando. Vamos até o Parque Ecológico Municipal de Americana para mostrar para vocês algumas espécies que estão ameaçadas de extinção. E a cada semana vamos mostrar uma espécie diferente. Hoje vocês vão conferir sobre o lobo-guará. Bom, hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre essa espécie bem ameaçada no Brasil aqui de extinção, né? Tem o seu risco de extinção, que é o lobo-guará. É um animal muito tranquilo, muito pacato, ao contrário da sua fama de lobo mau. É um animal muito tranquilo da nossa mata, da nossa fauna, certo? É extremamente tímido, é um animal que ele tem por hábito caminhar, fazer longas caminhadas durante o período crepuscular, ao anoitecer, até durante a noite, a madrugada mesmo. Ele faz essas caminhadas fazendo procura do seu alimento, então se alimenta de frutas, de pequenos mamíferos, sabe? Ele preda pequenos animais, não é um grande predador que vai atacar porquinho, que nem diz a lenda, nem criancinha. Ele só preda pequenos animais, então pequenas aves, pequenos mamíferos, roedores geralmente, tá? É um animal que tem mais hábito, por essas pernas compridas que ele tem, como ele é um pouco mais atrapalhado, ele tem mais por hábito a alimentação voltada para frutas, legumes, né, do que realmente a carne em si. Mas ele acaba predando pequenos animais. Essas pernas compridas servem exatamente para ele andar melhor no seu habitat. O habitat dele tem a ver com o cerrado do Brasil, né? Então tem vegetações altas e para ele facilita essa pata maior para ele conseguir fazer essa caminhada no meio da vegetação. Se ele fosse com as pernas mais pequenas, ele poderia estar tropeçando, poderia atrapalhar mais. Essas pernas compridas, ele caminha mais fácil, ele consegue ter uma locomoção mais fácil dentro da vegetação do cerrado. Por ele ser do cerrado, o risco de extinção dele é grande porque é uma vegetação que é muito degradada por queimadas. E esses animais são grandes vítimas dessas queimadas, tá? Outra grande ameaça para ele é a caça predatória. Exatamente, geralmente o pessoal que tem criação de galinha, alguma ave, como esse animal tem por hábito fazer essa caça, o pessoal, em vez de se proteger melhor, né, evitar a presença do lobo, eles preferem caçar o animal, matar ele, né, para que ele não casse mais a sua criação. E isso é de uma forma errada. O lobo-guará, ele é um animal extremamente tímido, atrapalhado por ter essas pernas compridas, e ele tem hábito solitário também. Então, mesmo em vida livre, é um animal que caminha, tem por hábito se ver sozinho na natureza. Ele só encontra a fêmea na época de reprodução. Geralmente na fase de abril a junho, assim, que ele encontra a fêmea, o macho encontra a fêmea, fazem a reprodução e a partir daí eles já se separam de novo e a fêmea fica cuidando dos filhotes. Geralmente nasce de 1, 2 filhotes, tá? Não é um animal que reproduz muito fácil e os filhotes ficam acompanhando a mãe até atingir uma fase mais
onde eles conseguem se virar sozinhos em natureza e aí podem se afastar da mãe, a mãe volta para o seu hábito solitário, certo? A reprodução também não é muito fácil, não é um animal muito fácil de reproduzir. E exatamente, 1, 2 filhotes, uma vez no ano, assim, complica muito a gente repovoar. Por isso que aumenta as chances, os riscos desse animal sumir da natureza, certo? O hábito dele é onívoro, então, como ele come frutas, legumes e carne também, a proteína animal com essas caças, ele tem um hábito onívoro. Geralmente no cativeiro, em zoológico, a gente tenta reproduzir isso. Então a gente fornece frutas, bananas, maçã também ele come bem. Frutas ácidas a gente evita um pouco. Tem uma fruta chamada fruta do lobo, ou lobeira também, que é uma fruta que ele adora, que ele é tipo uma romã, assim, é muito prazeroso para ele comer esse alimento, certo? Ele come cenoura, ele come beterraba, ele come batata doce também e come também a proteína animal. Então, às vezes uma carninha de frango, uma carne de boi também, ele adora e aceita muito fácil. O lobo-guará é o maior canídeo que a gente tem na natureza em si. Ele pode atingir 90 centímetros de altura, né, por causa dessas patas compridas dele. E uma característica muito importante desses animais é o odor que fica na região onde ele se estabelece. Tá? É um animal que ele precisa demarcar território. Por ter hábito solitário, não ser um bom caçador, ele tenta evitar invadir territórios alheios para não ter competição por alimentos, nem brigas. Então ele demarca muito bem o seu território, com urina e fezes. Por isso que a maioria dos locais que tem o lobo em cativeiro, tem gente que passa perto do recinto e já sente um cheirinho desagradável. Na verdade, a demarcação do território dele é natural, a gente, na verdade, não tem nem como evitar isso. É um hábito do animal e a gente tem que entender que ali realmente é o território dele. O ano de 2015 foi nomeado pela SZB, a Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil, como o Ano do Lobo. Então foi um trabalho muito intenso, principalmente na questão de educação ambiental, onde a gente trabalhou como ferramenta de educação a conservação dessa espécie. É um animal que sofre grandes riscos na natureza, então a gente trabalhou com isso, educando as crianças, tirando essa fama de mal do lobo. Certo? A gente usou como base no Ano do Lobo um trabalho que está sendo feito em vida livre. Existem pessoas trabalhando pela conservação dessa espécie em natureza e o que eles fazem? Eles orientam principalmente o pessoal de fazenda, de criação, que o lobo não oferece risco, certo? Então, para evitar a caça, para evitar matar esse animal e passando para eles a informação exatamente dessa questão do semeamento de novas frutas, de novos legumes. Então a gente trabalhou como uma ferramenta, conciliou a vida livre, esse grupo que trabalha com criação, orienta, passa essas informações para os fazendeiros e a gente trabalhou com a educação ambiental dentro dos zoológicos, informando as crianças, que dessa forma a gente consegue conciliar e fazer com que cresçam novos adultos, reformule o pensamento dos adultos já, para a gente conseguir equilibrar e manter uma espécie tão bonita, tão generosa na nossa fauna, em vida livre e evitar alguns problemas. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre essa espécie tão bonita da nossa fauna, o lobo-guará, tá? E a semana que vem a gente vai estar aqui falando sobre a ararajuba, aquele papagainho amarelo tão bonito que também sofre sérios riscos de extinção na natureza. Então, espero vocês lá. Até a próxima. Se você tem um animal que está desaparecido, envie as informações com foto para o e-mail contato@tvmundoanimal.com.br, que nós vamos tentar ajudar você a encontrar o seu amiguinho. Esse é o Miau. Ele desapareceu nas imediações da Rua Jade do Jardim São Fernando, em Santa Bárbara do Oeste. Ele estava usando uma coleira antipulgas vermelha. Vamos ajudar ele a voltar para casa. Se você viu ou tem informações sobre ele, entre em contato com a Lala pelo número 19
9993 69496. Agora vamos dar uma pausa, mas já já estamos de volta. Proporcionalmente ao tamanho do corpo, qual animal tem o menor cérebro? Opção A, pombo. B, preguiça. C, burro. Ou D, abelha. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais em momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. Será que você acertou? A resposta é a letra B. A preguiça, espécie típica da Amazônia, tem o cérebro do tamanho de uma azeitona. Proporcionalmente ao tamanho do corpo, é um dos animais com o menor cérebro em todo o mundo. A explicação dos biólogos é que, como ela se alimenta só de folhas, ela não precisaria de mais que isso para encontrar comida. Confira agora algumas perguntas feitas para o Dr. Renato Gaiola, para o quadro Doutor Responde. E envie também a sua dúvida para o e-mail contato@tvmundoanimal.com.br. Os animais sentem dor como seres humanos? Eles sentem sim. Eles têm um limiar de dor um pouquinho maior, né? Então, assim, eles não vão sentir tanta dor igual a gente, mas em algumas doenças eles podem sentir uma dor crônica ou uma dor aguda, que eles às vezes podem até chorar em relação a isso, né? Mas muitas vezes eles não reclamam, mas mancam um pouquinho, mas não vai ter uma dor muito forte igual a gente, exceto em algumas doenças, como algumas doenças ósseas, que aí eles reclamam bastante. Por que os cães comem mato? Eles acabam comendo mato para ajudar um pouco na digestão dos alimentos, então isso daí vai regular um pouquinho o pH do estômago e faz com que o estômago dele acaba digerindo melhor o alimento que ele acaba tendo e muitas vezes acaba até induzindo vômito, até em gato às vezes é comum isso daí, para o animal acabar fazendo uma digestão melhor desse alimento, da ração ou do próprio alimento que ele vai estar comendo. Por que os cães perseguem as suas próprias caudas? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes pode ser só um distúrbio psicológico do animal aí atrás da cauda, mas às vezes tem alguns animais que desenvolvem algum problema de dor, um exemplo pode ser a síndrome da cauda equina, que o animal ele vai correr atrás do rabo até para fazer a mutilação porque ele está tendo dor. Então às vezes a gente tem que saber conduzir esse paciente quando a gente atende, em alguns casos, dependendo da idade, dependendo da lesão que a gente acaba diagnosticando durante a consulta, até fazer um raio-x, porque muitas vezes a gente entra só com um anti-inflamatório e o animal já para de correr atrás dessa cauda. Então a gente tem que saber distinguir se isso daí é psicológico deles ou tem relacionado com uma doença óssea, uma patologia que está causando isso. Meu gato está urinando com sangue. O que pode ser? Normalmente a gente entra numa doença que chama SUF, a Síndrome Urológica Felina. Tem animais que eles acabam alterando o pH da urina, isso daí faz com que você tenha uma irritação da uretra e o animal acaba ocorrendo esse sangramento pela bexiga. A gente tem que ficar bem atento, porque isso às vezes pode ser de um estresse que o animal sofreu ou às vezes até uma troca de ração brusca que o proprietário acaba fazendo para gato. É uma doença muito importante para a clínica de felinos, porque muitas vezes o animal ele pode obstruir com relação a isso e parar de urinar. E aí ele não vai mais urinar e isso vai comprometer o rim e pode levar ele até a óbito. Então, quando a gente sempre perceber um sangramento da urina desse gato, o bom é sempre procurar a causa disso, porque sempre vai ter uma causa, e não demorar muito para levar ele ao veterinário. O que posso usar como antipulgas para um filhote de gato de 1 mês de idade?
A gente vai ter no mercado várias opções, né? A gente pode citar como nome comercial aqui o próprio Frontline, que a gente pode passar. A gente tem o Revolution também, que a gente pode usar como tratamento para pulga. Então a gente vai ter bastante medicamentos comerciais a isso. O que eu indico é para o cliente estar procurando um pet shop, né, ou uma clínica, pedir orientação para o veterinário, porque você vai ter inúmeros produtos que a gente pode usar. Posso dar anticoncepcional para minha cadela? O anticoncepcional você pode fazer, porém a gente não indica muito porque já é provado que esses anticoncepcionais a gente está injetando bastante hormônio e esses hormônios no futuro pode fazer com que a cadela venha desenvolver um quadro de piométrica, uma infecção uterina, porque a gente vai desequilibrar toda a parte do ciclo estral dela e já é provado que isso também vai induzir esse animal até um câncer de mama. Então o mais indicado para isso é procurar o veterinário e conversar com ele a respeito da castração, que é um procedimento super simples hoje, bem seguro, se faz a castração e a gente vai evitar bastante doenças quando essa fêmea ficar mais velhinha, como os próprios tumores de mama, que é muito comum, a gente tem uma casuística muito grande disso na rotina da clínica, e as infecções uterinas que as fêmeas não castradas a partir de uma certa idade podem vir a desenvolver. Como posso fazer a limpeza dos ouvidos do meu cachorro? Para a gente fazer a limpeza, como que a gente vai proceder aí? Sempre vira o ouvido nesses cachorrinhos que acabam de ter a orelha caída, então vira ele aqui. E aí você vai limpar com um produto, a gente tem vários no mercado, esse daqui é o da Limpinho, é um líquido, passa no algodão e você vai passar só onde o seu dedo alcança. Então não precisa colocar muito lá dentro o algodão, só passa por fora, a parte externa, tirando toda a cera, igual eu estou fazendo aqui. O ideal é sempre fazer depois do banho, a gente fazer isso daí uma vez por semana, né? Terminou de passar o produto com o algodão com o produto, vem com outro algodão. E retira só o excesso. Não tem a necessidade da gente entrar com o cotonete lá dentro, porque a gente vai ficar compactando a cera, se esse animal tiver com cera. E aí ele vai sentir mais dor e vai acabar até gerando uma otite. Então terminou, tá limpinho. Uma dica que eu dou para o pessoal, sempre que for dar o banho, não precisa colocar algodão, para não ter problema do algodão, às vezes molhado, ele diminui o tamanho e vai parar dentro do conduto auditivo. Mas o ideal é sempre tomar bastante cuidado mesmo com o ouvido e sempre que for lavar o rostinho dele, tentar só abafar um pouquinho a parte do conduto. Então desse jeito, pega o ouvidinho aqui e joga água no rostinho. Depois seca normal e faz a limpeza do ouvido assim que terminar o banho. O nosso programa fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e na próxima semana teremos muito mais. Aguardo você. Um grande beijo. Tchau!